pessoal, tudo bem com vocês? Você sabia que a forma como as crianças aprendem a escrever não é algo simples e imediato? Isso mesmo. A construção da escrita é um processo que vai se desenvolvendo aos poucos. E a psicóloga Emília Ferreiro foi uma das grandes pesquisadoras a explicar isso de maneira clara. No vídeo de hoje, vamos explorar as fases da aprendizagem da escrita segundo Emília Ferreiro. Vamos entender como as crianças passam por cada uma delas. E se você é professor ou trabalha na educação infantil, esse conteúdo vai te ajudar a compreender melhor o processo de ensino e aprendizagem da escrita. Emília Ferreiro e as fases da aprendizagem da escrita. Descreve as etapas pelas quais as crianças passam para entender e aprender a escrever e ler. Ela dividiu esse processo com algumas fases que revelam como as crianças constroem seu conhecimento sobre a escrita, partindo de uma lógica própria até atingir uma compreensão mais convencional. Vamos entender um pouquinho agora de cada fase. A primeira é a fase pré-silábica, ou então a fase do desenho e dos rabiscos. O que acontece? A criança, ela ainda não tem uma noção de que a escrita tem uma função, ou seja, de que ela representa sons e palavra. Ela começa a desenhar e fazer rabiscos, mas esses sinais não têm uma correspondência direta com a linguagem. Exemplo, a criança ela pode fazer uma série de marcas, mas sem entender que essas marcas podem representar palavras ou frases. Então, aí nós estamos falando da fase pré-silábica, ou fase do desenho e rabiscos. A segunda fase é a fase silábica, ou seja, a fase da relatividade. O que acontece nessa fase? A criança ela começa a perceber que a escrita está relacionada aos sons e à fala. Ela passa a usar sílabas, mas ainda de forma incerta, misturando sílabas, iniciais, finais e até trocando os sons. Exemplo, escreve mãe como má ou boca como bó. Aí é um exemplo de que a criança está na fase silábica. A terceira fase é a fase silábico-alfabética. A criança ela começa a entender que a escrita não se limita às sílabas, mas ela também inclui as letras do alfabeto. Ela já usa algumas letras para representar os sons. A fase alfabética ou a fase da escrita convencional. Nesta fase, a criança ela já começa a usar a escrita de forma convencional. Ela tem um bom entendimento do alfabeto e começa a escrever palavras de forma mais próxima à norma culta da língua, embora ainda com alguns erros ortográficos, Com alguns errinhos ortográficos. Temos também a fase da ortografia. O que acontece nessa fase? A criança ela já tem um domínio bem mais preciso das normas ortográficas da língua. Escreve de acordo com a convenção, sem muitos erros. Ela já é capaz de ler, escrever de forma fluente e compreensível. Um exemplo, as palavras elas são escritas de acordo com as regras ortográficas estabelecidas. Emília Ferreiro nos mostra que a aprendizagem da escrita é um processo gradual e que as crianças não seguem um caminho rígido, mas sim constrói seu conhecimento aos poucos. E cada fase é uma construção que depende da experiência da criança com a escrita e a escrita no seu cotidiano. E qual é o papel do professor? O papel do professor é fundamental, porque ele vai proporcionar as condições ideais para que esse processo aconteça de forma significativa.
E aí, o que você achou dessa abordagem sobre as fases de aprendizagem da escrita? Deixe nos comentários sua opinião, inscreva no canal para mais vídeos.